Bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria e paz no coração. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu queria falar sobre um ato simples, um ato que apenas os servos faziam na época de Jesus, mas que Jesus fez porque era necessário, ele teria que fazer. O que Jesus nos ensina quando ele começa a lavar os pés dos seus discípulos? Jesus, antes de ser crucificado, Jesus fez algo inesperado. Ele se levantou, pegou uma bacia com água, toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Isso naquela época, lavar os pés dos discípulos era apenas uma tarefa para os servos fazer. Algo tão simples e humilde, até considerado um serviço inferior. Mas foi justamente por esse significado que Jesus escolheu fazer aquilo, que Jesus escolheu se abaixar e lavar os pés dos seus discípulos. Era necessário. O que significa o lavar os pés dos seus discípulos? Isso nos leva a lembrar da humildade verdadeira. Jesus, sendo o Senhor, ele se colocou na posição de servo. Ele não teve vergonha de se abaixar, de lavar os pés. Ele não só nos ensina em palavras, mas também em atitudes. Não basta você só falar, mas não viver o que você fala. Tem até uma frase que diz assim: faça o que eu faço e não o que eu falo. Porque muitas das vezes nós falamos e não cumprimos o que falamos. Agora, se nós formos olhar pelo lado espiritual, quando Jesus lava os pés dos discípulos, o reino de Deus, ele não é sobre posição, ele é sobre coração. O reino de Deus não é sobre quem é o maior, mas sim quando o maior se faz menor. É servir quando ninguém vê, é fazer quando ninguém está olhando, é estender quando realmente está precisando. Lavar os pés não era algo bonito ou reconhecido pela sociedade. Era algo íntimo, simples e escondido. Quase ninguém vê, só quem está na casa. O Senhor Deus, ele quis nos mostrar que as coisas que acontecem no secreto têm muito valor. Que mesmo quando você não está sendo aplaudido pelos homens, o Senhor está te contemplando. Nós precisamos fazer uma purificação espiritual todos os dias. Nós precisamos nos lavar, não somente os pés, mas de dentro para fora. E houve um dos discípulos que se recusou a deixar Jesus lavar seu pé. O nosso famoso Pedro. Ele não queria que Jesus lavasse seus pés, pois era uma atitude muito humilhante para Jesus. Ele achava que não era certo Jesus fazer aquilo. Mas Jesus diz que se ele não lavasse os pés de Pedro, Pedro não teria comunhão com ele, não fazia parte com ele. Era necessário que Jesus fizesse isso. Não era só sobre sujeira física, sobre a poeira dos pés. Mesmo quando caminhamos com o Senhor, nós precisamos fazer algumas faxinas espirituais constantes, todos os dias. Aquela poeira que acumula dentro do nosso coração e que não quer sair de jeito nenhum. Aquela raiva, aquele rancor, aquela mágoa, aquele perdão que ainda não foi liberado. Tudo isso é sujeiras espirituais que nós precisamos limpar, tirar do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida. O Senhor Jesus, ele quis cuidar dos seus discípulos de uma forma prática e simples. Ele tocou em seus discípulos, ele limpou os seus discípulos, ele se aproximou dos seus discípulos, ele demonstrou o seu amor com um simples gesto, com um simples ato de lavar os pés. Jesus lavou os pés, Jesus se inclinou. E acredite,
Jesus lavou os pés de Judas, mesmo sabendo que ele seria ferido por causa de Judas, mesmo sabendo que ele seria traído por causa de Judas. E mesmo assim ele lavou os pés de Judas. Ele serviu a todos que estavam à sua mesa. O amor do Senhor não depende das respostas, mas sim das nossas atitudes. O Senhor Jesus sabia que Judas iria trair ele, mas mesmo assim ele fez esse ato de amor por Judas. Hoje eu pergunto para você, onde você precisa se humilhar? Onde você precisa ser mais humilde na sua vida? Onde precisa ser mudado? Onde precisa ser limpo? Você tem servido alguém? Você tem ajudado alguém? Você consegue perdoar aquele que te feriu? Assim como Jesus fez com Judas. Por Jesus, quando Judas se aproximou para traí-lo, o Senhor Jesus disse, amigo. E Jesus não estava sendo falso. Jesus tinha amor por Judas. E você? Você tem amor pelo seu próximo? Por aquele que te feriu, te magoou, te machucou? Você é capaz de perdoá-lo como Jesus perdoou? Existem poeiras que nós temos que tirar da nossa vida para que nós possamos ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Quando Jesus lavou os pés, não era sobre água, não era somente sobre poeira, era sobre o coração, era sobre descer para que os outros pudessem ser lavados, ser servidos e mostrar que temos que ser humildes uns para com os outros e para a presença do Senhor Jesus. Que nós possamos ser humildes, assim como o Senhor Jesus fez, que nós possamos amar uns aos outros como Jesus amou, que nós possamos perdoar uns aos outros como Jesus perdoou. Quem entende como o reino de Deus funciona, aprende a perdoar, a respeitar, a amar e a servir. Que nós possamos ser como Jesus foi, amar, perdoar e servir. O Senhor Jesus te ama. E Ele quer cuidar de você, sarar suas feridas, limpar as poeiras do que está no seu coração. Deixa o Senhor Jesus cuidar de você hoje. Deixa Ele te mostrar o que é o verdadeiro amor. Deixa o rancor, a mágoa, a tristeza, a ferida nas mãos do Senhor Jesus. Ele pode curar você, Ele pode transformar você. E assim você poderá aprender a amar mais os outros e a perdoar aquele que te feriu. Que o seu dia seja extraordinário. O Senhor Jesus te ama. Bom dia.